E de Jesus, amém e amém. Pode ir lá com as suas professoras, vão na paz. Vamos dar uma salva de palmas para esses lindinhos, preciosos. Glória a Deus. Pastor Irã, pode vir. Para quem não conhece, o pastor Irã é diretor do Seminário Teológico Luterano Livre, lá em Campo Mourão. Já é de casa, muitos aqui já o conhecem. Temos sido muito abençoados através da tua vida. Eu quero te honrar sempre aqui na frente da igreja. Essa igreja tem sido muito abençoada. É um homem que tem uma capacidade extraordinária, uma graça de Deus na área do ensino, da pregação. Ele é um dos professores, de vários irmãos aqui que às vezes na terça-feira tem a disponibilidade e vão comigo lá para Campo Mourão. De 15 em 15 dias nós estamos fazendo módulos numa reciclagem de pastores, obreiros e líderes. Então, se você tiver interesse, disponibilidade e quiser ir na terça-feira de manhã, nós saímos daqui praticamente às 8 horas da manhã e voltamos às 1h30 da tarde, 2 horas. Nós temos tido 3 horas de aula, das 9 da manhã ao meio-dia, com o nosso querido Irã, e almoçamos todos juntos, uma comida maravilhosa que eles fazem para nós lá no seminário. Então é muito bom, de 15 em 15 dias estamos ali aprendendo com esse homem de Deus. Estamos também fazendo relacionamento com outros pastores de diversas denominações, e tem sido uma bênção a nossa aliança, o nosso amor, a comunhão com outros irmãos. Isso é reino de Deus, amém? E isso é muito lindo, irmãos. É o que a Bíblia chama lá em Efésios da multiforme sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, ela tem muitas formas. E nós bebemos da sabedoria de Deus através de outros irmãos, de outras denominações, de outras igrejas. E aqui está o Irã. Eu queria que você abrisse muito o coração e recebesse uma palavra especial do coração de Deus para o nosso irmão. Tá bom? Então, fica à vontade, está em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para ele, para Jesus. Para roer aqui, Ele só me dá tema difícil para trabalhar. Eu falei hoje pela manhã. Hoje, a última vez que eu estive aqui foi no mês passado. Nós falamos sobre céu e inferno. Quem estava aqui naquela oportunidade? Final de setembro, Falamos sobre céu e inferno. E esse final de semana agora, ele pediu para me trabalhar com vocês anjos e demônios. Olha que bênção. Que bênção. Eu vou aqui falar sobre o Evangelho, viu, pastor Giovanni? Próxima vez, sobre o Evangelho. Irmãos, nós tivemos hoje de manhã. Hoje você vai ter um culto diferente. Eu não tenho uma pregação para trazer para você hoje, mas eu tenho uma palestra para dar para você hoje. E como é um assunto muito divergente e curioso também, e novo, eu gostaria muito, como eu fiz hoje pela manhã, de abrir espaço para, se você tiver alguma pergunta do que você vai ouvir. E hoje algumas pessoas tiveram algumas perguntas. E dentro daquilo que você vai ouvir de mim, se você tiver alguma pergunta, fique à vontade. Se eu souber responder, responderei. Se eu não souber responder, eu não tenho nenhum problema em dizer não sei. Ok? E assim a gente vai trazendo informações para os irmãos. Ok? Então eu quero fazer uma breve recapitulação. Você não esteve hoje de manhã aqui, principalmente quem não esteve hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu falei sobre anjos, anjos caídos e demônios. Então nós tratamos esse assunto pela manhã e nós falamos que os anjos, eles não têm forma humana. Eles, de acordo com a Bíblia, anjo não é natureza de ser, não são seres. Anjo é uma função, porque a palavra grega do anjo, a palavra grega anjo é angelos. Angelos significa mensageiro. Então, esses espíritos que Deus criou um dia, e nós vimos hoje que possivelmente tenha sido no primeiro dia da criação que o Senhor tenha criado os que nós vamos chamar de anjos, mas na verdade foram espíritos ministradores. Esses espíritos ministradores, que depois se chamaram anjos, só se tornaram anjos quando criou o homem. Antes dos homens, antes da criação humana, não havia anjos, havia apenas
espíritos ministradores. A partir do momento em que Deus criou o ser humano, que o ser humano caiu, que o ser humano pecou, Deus então começa a enviar esses espíritos ministradores para estar se relacionando com os homens através de mensagens do Senhor. E como eles tinham a função de trazer ou de levar mensagens aos seres humanos, eles se chamaram de ângelos, ou anjos, ou mensageiros. Mas a natureza essencial deste anjo, que a gente chama de anjo, é espírito, são espíritos. E você fala assim, mas eles vinham, comiam, conversavam. Na hora de se relacionar com os homens, eles se manifestaram numa forma humana para ter uma identificação. Mas necessariamente os anjos não têm forma humana, eles são espíritos, espíritos ministradores. Então nós vimos sobre os anjos hoje, são fortes, são poderosos, têm essa função, tem a função de proteger a igreja, tem a função de proteger os servos de Deus. Os anjos, eles estão trabalhando no mundo também, patrulhando o mundo para que o mundo não seja devorado pelos anjos maus e pelos demônios. Falamos também sobre os anjos maus. Quem são os anjos maus? Eram os anjos bons. E eles, por causa da sedição de Lúcifer, e eu vou falar de Lúcifer agora, na sedição de Lúcifer, eles caíram junto com Lúcifer, eles caíram, deixaram o seu estado de bondade, de santidade, e se tornaram anjos cruéis, malignos e perniciosos. Esses anjos que caíram e que estão presentes no mundo, querendo fazer muita maldade e malignidade, só não fazem mais por duas razões. Primeira razão, porque os anjos bons estão para, de uma certa maneira, proteger a humanidade. E a segunda razão, que os piores anjos maus, os piores, os que caíram e que Deus os considerou os piores em malignidade, Deus os acorrentou no abismo. Esse é o texto da palavra de Deus que eu li hoje de manhã também. Falei também sobre demônios e apresentei uma ideia contradita ao que a maioria dos cristãos creem, ou pelo menos imaginam. Demônios não têm nenhuma relação com os anjos que caíram. Os anjos é uma forma de ser e demônios são outra forma de ser. São seres absolutamente diferentes um do outro, e a principal característica é que a gente não encontra na Bíblia anjos querendo entrar em pessoas. Por quê? Porque os anjos são espíritos e eles nunca tiveram nenhuma relação com o corpo físico. Por isso que eles não têm necessidade de entrar. A própria estrutura do corpo humano não permite que um anjo possa entrar no ser humano. A gente não vê que anjos maus entram em seres humanos. A Bíblia fala que demônios entram em seres humanos. Não somente em seres humanos, mas demônios entram em animais. Os demônios querem desesperadamente habitar corpos. Eles sentem falta de corpos. E nós tratamos muito sobre essa questão. Se você quer maiores informações, pastor, www.youtube.com/PR Giovanni. Ali tem toda a palestra que eu dei hoje pela manhã, então se você quiser acompanhar bem o que eu falei, só fiz um resumo aqui. Você vai ali que eu conto toda essa história para vocês, dos anjos, anjos que caíram e dos demônios, ok? Ok. Então o pastor aí já está dizendo que vai disponibilizar para mais mídias sociais. E agora, eu com muito temor a Deus e com muito temor ao assunto, nós vamos tratar sobre Satanás, não é? Nós vamos tratar deste anjo, talvez anjo mais poderoso que Deus criou no universo, né? O pastor Giovanni já orou e nós vamos dar sequência a estudo. O sangue de Cristo está nesse lugar. O problema da igreja evangélica brasileira, eu vou falar da igreja evangélica brasileira porque nós estamos no Brasil, é que a gente não fala mais de Satanás. Esse é um problema. No passado falava muito e falava errado. Hoje a gente não fala nada. Mesmo que se falasse errado no passado, ainda assim falava dele. Hoje a gente não fala mais. Aliás, há muitos cristãos que nem creem no diabo mais. Acredita que coisas da vida são contingências. Da coisa mais simples, nem sempre é contingência.
Não posso afirmar, mas eu posso dizer que muitas das vezes que você não vem aqui na igreja, Satanás não quer que você venha, ele te prende na tua casa. Muitas vezes você não lê a Bíblia, aí você fala, eu estou cansado, e talvez está mesmo. Mas muitas vezes, Satanás impede você ler a Bíblia. Satanás está vivo e ativo. Satanás não está no inferno. O reino dele, ou melhor, o lugar onde ele está exercendo a sua função não é no inferno. Isso é um grande engano das pessoas. Mas eu gostaria de começar lendo o texto em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante. Isaías 14, verso 12 em diante. Diz assim, todo mundo encontrou aí? É importante que você abra o texto e você acompanhe, né? Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante. Diz assim o texto do profeta: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima da mais alta nuvem, das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. A palavra, na verdade, o nome deste ser nós não sabemos. Pelo menos a princípio, a Bíblia só trata de alguns nomes de anjos, Gabriel e Miguel. A gente não encontra um outro anjo com nome. Satanás não é nome, Satanás é um adjetivo. Satanás significa caluniador. Diabolos significa adversário. Lúcifer significa estrela brilhante. Lucifer, do latim Lucifer. Então, observa que a Bíblia, Deus, de uma maneira interessante, não deixa ele com nome, mas deixa adjetivos apenas, apelidos apenas. Por exemplo, ele só se transformou Satanás e só se transformou em diabo depois do pecado do homem. Porque ele vai acusar quem? Ele vai ser inimigo de quem? Deus não tem inimigos. Às vezes, algumas teologias dizem que o diabo é inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. Sabe por que Deus não tem inimigos? Porque só pode ter inimigos entre iguais. Só pode ter inimigos entre raça criada. Não existe inimigo entre Deus. Deus não tem inimigo nenhum. Quem é semelhante ao Senhor? Então ele não tem inimigo. Agora, o diabo é nosso inimigo, porque ele é um ser criado como nós somos também. Por isso que ele só se chamou diabo e Satanás depois que houve a queda do homem, porque ele se tornou o acusador do homem, ok? Caluniador, Satanás, e se transformou diabo ou adversário da gente, não de Deus. Deus não tem inimigos e Deus não tem adversários. E aqui, irmãos, a gente começa a ver que o texto do profeta Isaías já começa chamando ele, no versículo 12, a pergunta: como caíste do céu, ó estrela da manhã? Quem vai traduzir estrela da manhã é São Jerônimo no ano 300, e preste atenção. São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia que estava no grego para o latim. Então ele fundou, ele confeccionou o que nós chamamos de Vulgata Latina. O que é Vulgata Latina? Vulgata Latina significa a Bíblia no latim, ou na língua popular, ou latim.
E quando ele traduz da Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego, e ele pega essa tradução do grego para o latim, no ano 300, ele vai traduzir esse texto de Isaías capítulo 14, estrela da manhã, como Lucifer. Porque no sentido do texto, antes de São Jerônimo, Jesus também era Lucifer. E às vezes as pessoas confundem, olha, a Bíblia fala que Jesus é a estrela da manhã, mas também fala que o diabo é a estrela da manhã. Como é que é isso? É exatamente por causa do nome. Então, no ano 200, havia um bispo muito cristão, muito temente a Deus, muito servo de Deus, e esse bispo cristão se chamava Lúcifer. E os seus discípulos se chamavam luciferianos. E eram todos cheios do Espírito Santo. Quem vai popularizar o nome Lúcifer para o diabo é São Jerônimo no ano 300. Porque daí ele vai traduzir estrela da manhã ou estrela d'alva como Lúcifer ou uma estrela brilhante. Porque ele era isso antes do pecado. Ele era uma estrela brilhante. Ele era uma estrela da manhã. É o texto das Escrituras. Então, como a Bíblia é inspirada por Deus, só Deus pode revelar isso para o profeta. O profeta não estava lá. Como é que o profeta pode fazer essa afirmação se ele não estava lá? Ora, só Deus que pode fazer essa revelação para o profeta Isaías. Então, ele vai dizer que este ser que havia lá no céu, na eternidade, era Lúcifer. Só que depois da queda, depois de toda a maldição, Lúcifer é um nome terrível, um nome onde você não põe o nome do seu filho de Lúcifer. Se bem que é bonito, não é? Olha, a irmã fez uma cara feia. É feio por causa de São Jerônimo. Se São Jerônimo não tivesse traduzido a Septuaginta, se ele não tivesse traduzido a Vulgata Latina, o Lúcifer ia ser um nome interessante. E é bonito mesmo, estrela da manhã. Só que esse nome está despossuído da sua beleza original, né? Então, veja, a Bíblia ela nunca duvidou da existência de Satanás. E eu vou chamar ele de Satanás, porque Satanás a gente não tem outro nome para dizer para ele. Já que a gente não sabe o nome original dele, vamos chamar ele do jeito que a Bíblia chama ele. Satanás, o diabo, a antiga serpente, ou Lúcifer, como São Jerônimo disse no ano 300. Então veja que interessante. Jesus conversou lá com os discípulos, ele vai dizer para Pedro que Satanás estava querendo peneirar-o como trigo. O próprio Pedro, ele avisa sobre Satanás, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda por aí como um leão que ruge, querendo alguém para devorar. E essa palavra é muito interessante para nós, porque Satanás, ele quer destruir a nossa vida. Satanás quer nos arrancar. Como o pastor Giovanni estava falando aqui, como é bom estar na presença de Deus. Sim, é ótimo estar na presença de Deus. E Lúcifer sente falta de estar na presença de Deus. Ele sabe o que é estar na presença de Deus. Ele deleitou um dia estar na presença de Deus. E ele sente falta da presença de Deus. Só que ele não pode mais estar na presença de Deus. Então, como ele não pode mais estar na presença de Deus, ele não quer que ninguém mais esteja. E aí, é a preguiça de estar no culto, é a preguiça de estar numa célula, e Lúcifer vai falando no seu coração, e você vai aceitando. E uma das questões interessantes, como Deus quer muito que as pessoas creiam nele, Lúcifer quer muito que as pessoas não creiam nele, porque você não pode se proteger contra um adversário que você não enxerga. Ou pior, você não pode se proteger com um adversário que você não acredita que exista. Então a gente precisa ter muito cuidado com toda essa situação. Muito bem, meus irmãos. Olha aqui no texto de Isaías, ele vai dizer: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Mas vem cá, mas ele já não estava no céu? Só que o céu, de acordo com o testemunho das Escrituras, existem alguns variantes do céu. Existe o primeiro céu, que é o céu
que daqui a pouco vamos falar sobre isso também, né, que é o primeiro estágio do céu, onde ficam, né, as almas e etc. dos cristãos. O segundo céu já é um lugar onde os seres celestiais habitam. E o primeiro céu só Deus habita. Então, Lúcifer, ele queria estar nesse céu. Era o céu mais próximo de Deus. E ele dizia, eu subirei ao céu. Mas ele não estava lá? Estava, mas não estava no céu de Deus. O céu que é a morada de Deus. Acima das estrelas de Deus, acima de todos os anjos, acima dos serafins, dos querubins, acima das estrelas de Deus, eu vou estar acima deles. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, preste atenção nisso aqui. No monte da congregação me assentarei. Que congregação ele está falando? Quando você fala congregação, o que vem na nossa mente? Um grupo de seres, pode ser igreja, pode ser anjos. O que o texto de Isaías, que riqueza que Isaías está dizendo aqui, que monte da congregação era essa? Já que não havia ainda almas no céu, porque pelo que diz esse texto, o ser humano ainda não havia sido criado. Porque esse texto de Isaías, ele é de tempos perdidos da memória. Era a congregação dos anjos e congregação dos seres celestiais que estão lá, que não são os anjos, outros tipos de seres. Então essa ideia de congregação, ou seja, o que o texto de Isaías dá, é que os habitantes do céu, tanto os espíritos que a gente chama de anjo, quanto outros seres que nós não temos nome, Apocalipse diz que tem cada ser lá, interessantíssimo, ou seja, todo esse grupo de seres celestiais que estão na presença de Deus, eles estão adorando a Deus. Então Satanás diz, eu vou estar acima dessa congregação. Não é? Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí é demais, né? Agora, preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Quando Deus criou o homem, Deus deu tudo para o homem que Satanás queria. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quem que queria ser semelhante a Deus? Ele deu ao homem. Deus glorificou o homem com poder e domínio. Quem é que queria poder e domínio? Satanás. Deus cria o universo, dá para o homem governar, e Satanás disse, eu que queria governar. Preste atenção. O grande ódio que ele tem dos seres humanos, o grande ódio que ele tinha de Adão, nosso pai, é porque o nosso pai tinha tudo o que ele queria e não teve. Poder, domínio, governo, a glória de Deus e mais, ser semelhante a Deus. E o texto está dizendo aqui que tudo isso que ele desejou de Deus, Deus deu uma parte para o ser humano. E aí ele tem um ódio mortal de nós. E aí ele é o nosso inimigo. Ele tem ódio de nós porque nós somos o que ele queria ser. Ele tem ódio de nós porque ele queria ter o que nós temos. E ele tem um ódio triplicado pela igreja, porque esta sim é o lugar onde Deus habita com a sua glória. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então veja, o primeiro estágio, o lar feliz de Lúcifer. Eu gostaria de voltar agora, ou melhor, avançar um pouco. Agora nós vamos para Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, nós vamos ler mais revelações dos versos 12 em diante. Ezequiel capítulo 28. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus,
De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Então Satanás é um ser criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras dos teus caminhos, até o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, sangue de Jesus está nesse lugar. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Irmãos, no céu, de acordo com o que a gente pode observar e estudar em umas partes da Bíblia, o céu estava repleto de seres angelicais, e que estes seres amavam fazer a vontade de Deus, e todos eles desfrutavam no céu da perfeita paz e harmonia. O céu estava sob o comando compassivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o céu era um lugar absolutamente perfeito, um lugar absolutamente onde os seres que lá estavam realizavam a obra de Deus, a vontade de Deus. A Trindade era rodeada por um oceano de inumeráveis espíritos ministradores, os querubins, os serafins, os mais célebres, os mais especiais seres que Deus havia criado para ser adorado por eles. Mas Deus fez um anjo para atuar como o líder desta multidão celestial. Deus criou um anjo para ser o líder desta congregação. O céu transbordava de amor, porque Deus é amor. O céu transbordava de paz, transbordava de perfeição. Olha que texto interessante. Jó, não precisam abrir, eu vou ler para os irmãos. Preste atenção no que Jó revela. Jó 38:3 diz: cinge, pois, os lombos como homem, falando para Jó. Pois eu te perguntarei, e tu me farás saber, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-nos se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Agora preste atenção, olha que revelação interessante. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Espera aí, o que Jó revela aqui? Jó está revelando, Deus está falando para Jó sobre a criação do mundo. Jó está falando aqui sobre, Deus falando, Jó está falando, eu quero dizer o livro, tá? Então, o livro de Jó está falando aqui sobre como que Deus criou. E aqui tem uma revelação interessante. Quando Deus estava falando e quando Deus estava criando, havia um coral de anjos que glorificavam a Deus. Ou seja, o mundo foi criado debaixo de louvor. O mundo foi, Deus quando criou o mundo estava completamente feliz pelo louvor que ele recebia dos seres que ele criou, criando um outro momento. E Satanás estava ali
glorificando a Deus pela criação do mundo. E uma das coisas que Satanás faz para destruir esse mundo é que Satanás viu como Deus criou, e Satanás presenciou a criação do mundo, e Satanás sabe como Deus estava tão feliz criando o mundo, e como que ele mesmo cantava para Deus enquanto Deus criava. Agora ele quer se vingar. Essa é uma revelação muito interessante do livro de Jó. Agora veja, a tarefa de Lúcifer no céu era difundir a luz, era difundir a vontade do conhecimento de Deus para todos. Ele era o líder daquela congregação que ele quis estar acima. Lúcifer foi o mais esplêndido ser criado por Deus, sendo um ser extremamente bonito, dotado de extremo poder de liderança e de extremo poder de organização. Ele era amado, ele era querido por todos os outros anjos, ele era admirado, ele era amado como amigo, como um colega. E o texto da Escritura está dizendo isso. Perfeito eras, até o dia que se achou iniquidade em ti. Agora, olha que interessante, irmãos. Eu quero passar uma informação para vocês aqui. E essa é uma informação importante. O personagem Satanás do Antigo Testamento, como um ser do mal, não existia no conceito na teologia judaica. Vou repetir e preste atenção como uma informação preciosa para você. Por que eu quero dar essa informação? Para você entender algumas coisas do Antigo Testamento. O judeu não acreditava que existia o diabo como ser. Aí você vai me perguntar, mas e a serpente lá com Adão e Eva? O judeu entendia que aquela serpente era um simbolismo da tendência do homem para o mal, que a teologia judaica chamava de Yetzer Hará. Yetzer Hará significa tendência para o mal. Por que o judeu não acreditava em Satanás? Porque o judeu entendia o seguinte: se existe um ser como Satanás, ele tem que ser Deus, porque só pode existir o mal, ou só pode existir qualquer coisa, se um Deus criar isso. Então, se Satanás existir, ele é Deus, e o judeu não acredita que tem outro Deus. Quem conhece aquele texto lá no profeta Isaías, quando Deus diz, eis que eu faço o mal e o bem? Quem conhece esse texto? O pastor Giovanni conhece? Quem mais conhece? Então, por que Deus disse assim, eis que eu faço o mal e faço o bem? Não é que Deus faz o mal, é que na teologia judaica, Deus fazia tudo, até o mal. Só para não abrir mão, só para abrir mão desse monoteísmo que eles tinham. Então você vai dizer assim, não, mas Isaías e Ezequiel está falando de Satanás. Ezequiel e Isaías estavam falando de Satanás, mas eles não sabiam quem era Satanás. Eles estão escrevendo de um ser que eles não sabem quem é. Para Isaías, é o rei da Babilônia. Para Ezequiel, é o rei de Tiro. Mas mais do que isso, eles não sabem, porque eles não acreditavam. Mas você vai falar assim, não, mas o livro de Jó fala de Satanás. O livro de Jó, a história de Jó é a história mais antiga da Bíblia. Mais antiga até que Moisés, mais antiga da Bíblia. Mas o livro de Jó foi escrito aproximadamente no 5º século antes de Cristo. Nessa época, os judeus já acreditavam no diabo e nos demônios. Por quê? Porque quando eles ficaram cativos na Babilônia, eles aprenderam na Babilônia, no envolvimento no Oriente Médio, que existia o diabo e os espíritos malignos e os demônios. Então, o autor de Jó, ele acredita que existe o Satanás, e ele escreve, interessante, nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó, você vai ler 14 vezes a palavra Satanás, dando aquela a entender que Satanás de fato existe. Quer ver uma outra complicação?
Eu vou fazer uma pergunta. Quem foi que levantou o censo em Israel? No coração de Davi. Quem que diz a Bíblia? Lembra desse texto em 1 Crônicas 1 e 2 Samuel 24? Se você ler 2 Samuel 24, você vai ver que o autor vai dizer que foi o Senhor fez Davi levantar o censo em Israel. Quando você lê 1 Crônicas, você vai ler Satanás incitou Davi a levantar o censo em Israel. Mas como é que é possível isso? Lá em Samuel diz que foi Deus, lá em Crônicas diz que foi Satanás. Porque o autor do livro de Samuel não acreditava no diabo. 1 Crônicas foi escrito depois do cativeiro babilônico, quando então os judeus passaram a acreditar no diabo. Então, o autor de 1 Crônicas identifica que foi Satanás que fez Davi levantar o censo. Então, por isso que às vezes as pessoas perguntam, mas a Bíblia tem contradição. Não, não tem contradição. Você precisa apenas saber quem que escreveu e que época que escreveu para você se abalizar. Não é? Então, como que a gente sabe que aquela serpente era o diabo? Na visão de João. Lá em Apocalipse, você veja, todo o Antigo Testamento não fala mais da serpente. Não é isso? Por quê? Porque o judeu não acreditava. É João que vai dizer que aquela serpente que fez os nossos pais caírem era o diabo. Mas ninguém sabia. Agora, olha que interessante. Em Gênesis, que é o começo, é uma serpente. Em Apocalipse, que é o fim, é um dragão. Cresceu, não é? Sabe o que fez ele crescer? Os nossos pecados. Os nossos pecados alimentam o diabo. Era só uma serpente, agora é um dragão. Por que vocês já pararam para pensar aquela profecia? Por que Jesus esmaga a cabeça da serpente? Vocês já pararam para pensar por quê? O que é esmagar a cabeça de um animal? Ou coisa parecida? É o tiro de misericórdia. Quando um cavalo está atropelado no asfalto, eu já vi isso acontecer. Então aí veio a polícia rodoviária, o cavalo estava vivo, mas não tinha condição de sobreviver. E o policial deu tiro de misericórdia na cabeça do cavalo. Quando um animal está assim para morrer, danifica a cabeça que você mata ele. É o golpe de misericórdia. Jesus vai dar um golpe final. Porque através da história ele foi sofrendo derrotas, e todas as derrotas que ele sofreu foi acabando com ele. E quando Jesus voltar, é o golpe da cabeça. Então veja, os textos do Antigo Testamento que se referem a Satanás: a serpente no jardim, o ser de Ezequiel, o ser que influenciou levantar o censo, e o ser que apareceu no livro de Jó. Agora a pergunta, onde Satanás reina? Ou pelo menos onde que ele é o príncipe? Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século. Em João 12:31, Jesus chamou ele de príncipe deste mundo. Efésios 2 vai chamar ele de príncipe da potestade do ar. Eu gostaria de dar atenção a essa palavra, porque no grego existem duas palavras para ar, ou atmosfera. A primeira palavra é éter. É a mesma palavra do éter lá do... Quem é que trabalha com saúde aqui na igreja aqui? Tem algum enfermeiro aqui? Então, quando você usa o éter, né? O éter no grego era o ar mais alto e mais puro. Era o ar onde Deus habita, onde seres santos habitam. No grego, como é que é o nome? Éter. E a outra palavra para ar é aeros. Daí que vem de avião, de ar, de aeros, aeroporto, aeromoça. Vem de aeros. Aeros, que é um ar menos puro que o éter. Agora preste atenção. O aeros é um ar menos puro que o éter,
E nesse aeros é onde é a morada dos espíritos maus e a morada de Satanás. Interessante que Pitágoras, não tem o famoso teorema de Pitágoras, o matemático? Pitágoras acreditava que seres demoníacos habitavam no aeros. Ou seja, aeros é então essa morada maligna. Agora, olha que coisa interessante. Em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte: e que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. No grego não é éter. Éter é onde Deus habita. Aeros é onde Satanás comanda, o príncipe da potestade do ar. Então, Paulo está usando a palavra aeros em Efésios 2:2. Em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo usa a palavra aeros, dando a entender realmente que Satanás, ele é o príncipe que está não no inferno, mas no aeros. Ele está no ar. Ele comanda toda a sua tropa de anjos maus e comanda toda a sua tropa de demônios do aeros. Agora, quando você para ver essa questão de aeros, no paganismo, hoje de manhã eu falei que quando a gente estuda mitologia e estuda filosofia, a gente vai observar que tem um cheiro de Bíblia por aí. Lembra que eu falei hoje, né? E a gente encontra algumas coisas da Bíblia nesses lugares. Agora, no paganismo, nós encontramos uma adoração muito comum ao sol. Por quê? Nós temos Ra no Egito, nós temos Mitra no Oriente Médio, nós temos Hélio para os gregos, nós temos Apolo para os gregos. Todos esses deuses são deuses que brilham como o sol. Então veja, todos esses deuses brilham como o sol. Na língua caldeia, Satanás se chama Shaitan. Olha que interessante. O Aer, ou o Aeros, ele fica entre a terra e o sol. O Aeros fica entre a terra e o sol. Os deuses do paganismo, a maioria deles são relacionadas ao sol. Ou em outras palavras, o paganismo adora Satanás com outros nomes. E por que ele caiu? Amém, meus irmãos? Se você tiver pergunta, faça aí. Talvez você tenha, talvez você não tenha. Em Isaías capítulo 14, voltando para Isaías, fala sobre a queda dele. Eu estava falando com o pastor Giovanni hoje à tarde. Se você abrir o Google e colocar lá diabo ou Satanás, clica em imagens. Que imagens você vai ver? Hã? Que imagens você vai ver? As mais horríveis. Inclusive eu nem trouxe slide aqui, porque se eu trouxesse slide eu não ia achar outro tipo de imagem. Por quê? Essa ideia de Satanás ser essa figura horrível, onde essa figura de demônios serem, os anjos maus serem horríveis, não era antes da Idade Média. Essa ideia de Satanás com chifre, com rabo, com tridente, com dentes, com aquela coisa horrível que a gente conhece, ele só veio depois do século XII.
principalmente na época da peste negra. A peste negra foi relacionada com Satanás. Dante, que fez a famosa obra O Inferno de Dante, ele desenha Satanás dessa maneira horrorosa. Agora, pegou esta ideia, como Satanás, essa figura horrível, a partir do século da Idade Média, século XII. Vocês sabem qual era a ideia de Satanás, ou a imagem de Satanás, antes do século XII? De um anjo. Eu mostrei uma gravura de um mosaico, que eu consegui um mosaico de uma capela na Itália. Essa capela tem um mosaico sobre a volta de Jesus. Aí tem os anjos que separam, e Satanás está lá. Eu mostrei para o pastor, onde que está Satanás aqui? Daí não dava para ver, porque era um anjo. Essa era a ideia, Satanás é um anjo. Essa ideia de Satanás, essa coisa horrível, veio do século XII, principalmente ligando com deuses da antiguidade, deuses do paganismo, né? Então, assimilou isso aí de maneira muito, muito forte, e isso está enraizado em nós até hoje. Agora veja, em Isaías capítulo 14, fala assim, versículo 12, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja, essa exclamação, como caíste do céu, por que tem essa exclamação? Para começar, como é possível ter guerra no céu? Você sabia que quando Jesus morreu na cruz, ele restabeleceu coisas no céu também? Efésios vai dizer isso. E quando Jesus voltar, a Bíblia diz que haverá novo céu. Por que novo céu e nova terra? Porque a terra foi afetada pelo pecado do homem, e o céu foi afetado pelo pecado de Lúcifer. Vai ter que ter uma restauração nos dois lugares. Então ele dizendo, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então veja, Lúcifer percebeu sua beleza, seu poder. Pouco a pouco ele começou a mudar e permitiu que toda aquela formosura dele parasse de relacionar ou de direcionar para Deus e começou a olhar para si mesmo. Ele sabe que ele é amado pelos anjos. Ele sabe que ele tem admiração pelos anjos. Ele sabe que ele tem a lealdade dos anjos. Então ele fala assim, por que eu não posso ser também como Deus? Então, olha que interessante, isso é uma coisa muitíssimo interessante. Ele conhece o amor de Deus, ele conhece a graça de Deus, ele sabe como é Deus, ele conhece a bondade de Deus. Agora eu pergunto, por que ele não desejou amar como Deus ama? Pastor Giovanni, por que ele não desejou a bondade de Deus? Eu quero ser bom igual Deus. Não, eu quero amar igual Deus. Não, eu quero ter essa essência divina de ser tão maravilhosamente amoroso e bondoso. Por que ele não quis isso? O que ele cobiçou? Ele cobiçou não o que Deus é, ele cobiçou o que Deus tem. Preste atenção, Deus não é poder. Deus possui todo o poder. Deus, ele é poderoso. Poderoso, o sufixo oso é atributo de qualidade. Então Deus, ele é poderoso. Deus possui todo o poder, mas ele não é poder. Ele é amor. Você não encontra nenhum dos 30.000 versículos da Escritura dizendo assim, Deus é poder. Mas você vai ver Deus
é amor. Se Deus fosse poder, nós não existiríamos. Por quê? Porque o poder não compartilha, o poder não divide. Então veja, Satanás desejou o que Deus tinha, mas não desejou o que Deus era. Por que ele não desejou o que Deus era? Olha que coisa mais interessante, meus irmãos. Eu estou partindo para o final. Tu eras o querubim, ungido que cobre. Querubim ungido. Eu te estabeleci. Ou seja, antes da sua queda, Satanás teve o privilégio de ser estabelecido por Deus. E diz lá mais, ele falou, estabelecerei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas mais altas estrelas. Ezequiel, voltando também agora para Ezequiel, ele vai dizer o seguinte, no brilho das pedras andava, permanecias no monte de Deus. Agora olha aqui no versículo 15 de Ezequiel 28, perfeito eras nos teus caminhos. Como é que ele era? Perfeito. Perfeito em quê? Em santidade, em bondade, mas até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, ele não conseguiu controlar o desejo de ser como Deus. Lúcifer foi expulso do céu. Os anjos que ele conseguiu conversar. E agora você pergunta, por que os anjos seguiram Lúcifer? Se eu chegar para você aqui e falar assim, sabia que o pastor Giovanni falou isso assim de você? Você vai falar assim, será que ele falou mesmo? Por que você duvida de mim? Porque eu sei que existe a mentira no mundo. Agora eu pergunto para vocês, tinha mentira lá no céu? Os anjos que concordaram com Lúcifer, sabia que tinha mentira? Não. Eles não sabiam. Veja, o pecado começou com ele. Nenhum anjo tinha noção do perigo, porque os anjos acreditavam nele. Ele usa a confiança, a admiração, o amor que os anjos têm, e ele é uma figura no céu acima de qualquer suspeita. E quando ele fala que Deus poderia ter alguém para estar com ele lá, os anjos que aceitam a rebeldia, não vê como uma coisa má, porque o pecado ainda não era conhecida no céu. Veja, gente, porque as pessoas perguntam, mas como é que os anjos foram na conversa de Lúcifer? Ora, porque eles não tinham noção de pecado. E quando Lúcifer começa a criticar Deus, eles não sabem o que é crítica. Preste atenção, gente, por favor, aprendam isso, é muito importante para a vida de vocês. Os anjos não sabiam que existia maldade, e não existia mesmo, só Lúcifer conhecia a maldade, porque começou nele, até que se achou iniquidade em ti, nele, não nos outros. A iniquidade não foi nos anjos, a iniquidade foi nele. E ele usa a ingenuidade dos outros para fazê-los rebelar contra Deus. Aí você pergunta bem assim, por que Deus não destruiu Lúcifer? Era mais fácil. Se Deus destrói Lúcifer e os anjos que entraram na rebelião, o que vocês acham que os outros anjos iam pensar de Deus?
Lúcifer tinha razão. Então Deus agiu da maneira mais sábia, fazendo com que eles fossem expulsos do céu, e foram expulsos do céu. E hoje, Lúcifer, ele é um anjo caído, vencido, derrotado e com tic-tac todo dia. Porque Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, então ele terá a sua sentença para sempre concluída. Irmãos, eu quero concluir essa palestra falando para vocês, ele é mau. Jesus o chama de pai da mentira, porque desde o princípio ele mente. Que princípio? Não de Adão, desde o princípio das eras eternas. Ele mentiu para os anjos, que uma terça parte acreditou nele. Ele mentiu para os nossos pais, que acreditaram nele. Ele vive mentindo até hoje. Eu tenho 3 palestras sobre as mentiras de Satanás, que ele contou, e elas estão presentes até hoje. São 3 palestras de Gênesis capítulo 3, de 1 a 6. É muito interessante. Um dia talvez eu venha falar aqui para vocês. 3 palestras sobre as mentiras de Satanás e como que ela está presente hoje. Como é que ele usou com a nossa mãe Eva? Como é que ele fez? Que artimanhas que ele usou? Por que ele falou com Eva? Por que não falou com Adão? Onde Adão estava? Por quê? É muito interessante. Mas ele mente desde o princípio, mas não é desde o princípio do mundo, é desde o princípio, desde os anjos. Ele é o pai da mentira mesmo, mas ele é um inimigo vencido. Mas ele atrapalha a gente, né? E isso fica muito claro quando Jesus fala da parábola do joio e do trigo. Ele é o inimigo vencido, mas ele atrapalha pra caramba a nossa vida. Ele atrapalha muito a mim, o pastor Giovanni, e você que está sentado aqui. Ele quer nos afastar da presença de Deus. Mas em Jesus nós somos mais poderosos do que ele, porque o reino de Deus está dentro de nós. E quando o rei desse reino fala, todo o universo obedece. Veja, gente, Satanás só é pai da mentira para nós, mas para Deus ele nunca mente. Sabia disso? Para Deus ele sempre fala a verdade, porque Deus é a própria verdade. Como é que ele vai mentir para a própria verdade? Ele só mente para nós. Ele só mente para seres criados. Ele não mente para Deus. Para Deus ele fala a verdade. Se você vai olhar os poucos textos bíblicos que relacionam o diabo conversando com Deus, principalmente em Jó e também com Jesus na tentação, ele só falou a verdade. Uma verdade que ele disse para Deus em relação a Jó: tudo que o homem tem dará pela sua vida. É verdade ou mentira? O cara, quando descobre que está com a doença terminal, ele é rico, o que ele faz? Ele assina o testamento dele dizendo: ó, meus bens vão para fulano, fulano e fulano? Não, o que ele faz? Ele dá tudo o que ele tem para ele não morrer. Não é verdade? Satanás não falou a verdade? Falou. Então para Deus ele não mente. Ele só mente para nós. Para nós ele é o pai da mentira. Não é para Deus. Nós não devemos dar crédito a ele, meus irmãos. Nós devemos acreditar nele. Paulo diz: não podemos ignorar os seus desígnios. Mas nós não devemos ter medo dele. É ele que tem que ter medo da gente. Amém? Eu, antes de orar, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta. O microfone está por aí já? Está aí, né, meu secretário? Alguém tem alguma pergunta? Por favor, fique à vontade. Sim? Se você for fazer pergunta, faça pergunta fácil. Não faça pergunta difícil. Pastor, tem alguma pergunta, pastor? Se você quer complementar também, fica à vontade. O jovem lá no fundo lá. A gente está usando o microfone só para sair na gravação, tá, pessoal?
Som, testando, som. Tá saindo? Saindo. Aí tá bom. Tá. No meio da palestra, o pastor tinha falado que, né, Deus, quando criou Adão e Eva, né, os primeiros homens, já tinha Satanás. E ele estava tentando, né, corromper eles. Isso. Conseguiu. Exato. Deus, tendo o papel de pai, todo pai, na maioria das vezes, ele é protetor. Então, por que ele, não cumpriu, não ficou na frente dos homens e protegeu contra o pecado? Ok. Foi muito boa a sua pergunta. Uma das falas que Satanás tem para Eva é essa: Deus sabe, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal como Ele é. Ou seja, os nossos pais sabiam que existia um mal. Eles sabiam da existência do mal. Eles sabiam de que eles viviam em terra minada, mas eles não tinham noção. Então, quando Satanás entra dentro do jardim, porque o Éden era o planeta era o Éden, e no Éden tinha o jardim, onde moravam os nossos pais. Então, o que acontece? Naquele momento, Deus deu para eles todas as informações e deu para eles o livre-arbítrio. Um momento de teste, um momento onde eles tinham que pôr à prova aquilo que eles sabiam do que Deus tinha ensinado. Então, se Deus vai protegê-lo sempre, Ele está impedindo o exercício daquele livre-arbítrio que Ele mesmo deu para o ser humano. Então, a gente não pode pensar em Deus com as configurações humanas. Se a gente pensar em Deus com as configurações humanas, a gente vai entrar em crise. É a mesma questão, eu não posso entender por que Deus perdoa um estrupador. E pior, eu não posso entender porque Deus ama um estrupador. Ninguém aqui ama um estrupador. Ninguém aqui ama um latrocida. Mas por que Deus ama? Porque Deus é amor, eu não sou amor. Então, a partir do momento que eu não sou amor e sou pecador, eu nunca vou entender o amor de Deus, porque Ele é amor. E o meu amor é seletivo, eu escolho uns para amar, outros para não amar. Deus não pode não amar. Ele não pode não amar. Ele não pode chegar e dizer, eu não vou amar mais você, porque Ele é amor. Mas aí, nesse caso, o que acontece? Deus deu livre-arbítrio para os nossos pais. Então, eu não posso pensar em Deus como eu, um pai, vou proteger o meu filho pequeno. Mas há um momento onde o livre-arbítrio, ele tem que acontecer, em algum momento. Agora você vai falar assim, mas Deus sabia que eles iam cair? Claro que sabia que eles iam cair. Só que a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus morreu. Ou seja, quando Adão e Eva, quando eles pecaram, Deus já sabia que ia acontecer aquilo. Satanás pensou que Deus ia destruí-los, jogá-los para a inexistência. E o que aconteceu naquela tarde? Deus oferece redenção. Então é essa livre-arbítrio que Deus deu para os nossos pais, e eles têm que se defender agora. Como Deus sabia que não iam resolver mesmo, mas ainda assim Ele falou, eles têm que aprender. Ok? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Mais alguma? Ali. Então a gente não pode pensar em Deus com as configurações humanas. Vocês entenderam, né? Eu gostaria, pastor, de um esclarecimento. Quando o senhor fala que Deus, e realmente Deus criou o bem e criou o mal, né? E quando Ele criou o bem e o mal, então, subentende que Ele criou antes da criação dos anjos? Ok.
Seu nome é Marcos. Na verdade, o mal não existe. No século III, no século IV, perguntaram para o Dr. Agostinho de Hipona: Doutor Agostinho, por que Deus não destrói o mal? Doutor Agostinho disse o seguinte: Deus não pode destruir o mal porque o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Assim como não existe trevas, o que existe é a ausência da luz. Então tudo aquilo que vem de Deus, Marcos, é bom. Deus é um Deus bom, não é verdade? Nele não há treva nenhuma, diz a Escritura. Então, tudo que Deus criou, tudo é bom, porque Deus é bom. A fonte é boa, Deus é bom. Quando o homem peca, essa bondade de Deus sai do homem. O mal não acontece fora do homem, o mal acontece dentro do homem. Por quê? Porque é dentro do homem que as coisas acontecem. Então, a partir do momento em que o homem, ele tem a ausência de Deus na sua vida, esta ausência do bem, nós chamamos de mal. Ou seja, o mal como ser não existe. O que existe é a ausência do bem. Como a trevas não existe, ou a escuridão, o que existe é a ausência da luz. Então, quando Deus fala que Ele criou o mal, Ele fala no sentido de fazer com que o ser humano, numa linguagem que o ser humano vai entender. Ele se convenciona a isso. Por exemplo, uma questão que Deus se convencionou, porque só assim que a gente ia entender Ele. Deus precisa de sacrifício. Vamos dizer aqui um exemplo aqui. Eu faço aniversário, então a minha esposa vai me dar um presente. E aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar um paletó que eu tenho, um terno que eu tenho, que já é meu. Ela vai pegar e vai fazer um papel presente para mim. E vai entregar aqui: meu bem, parabéns, seu aniversário. Quando eu abro, mas isso aqui já era meu. O que você vai dar? E ele diz isso no Salmo 50. Vocês estão dando o que já é meu, os bois, sacrifício de animais. Vocês estão me dando o que já me pertence. Então, mas Deus se convenciona, porque o homem só vai entender se for assim. Então Deus se convenciona: tá bom, vocês não vão entender que o mal não existe. Então tá bom, eu criei o mal. Se vocês vão me entender, entendendo que eu criei o mal, então, mas necessariamente Deus não criou o mal. Mas foi uma criação que o homem teve, e Deus só se faria entendido dessa forma. Se Deus que criou todas as coisas é um Deus bom, e todas as coisas necessariamente têm que ser boas, e a Bíblia fala que viu Deus que tudo era bom, e Eclesiastes vai dizer: Deus fez tudo reto, mas foi o homem que se envolveu em muitas astúcias. Ou seja, quando o homem peca, a bondade de Deus sai do homem, e agora o que sobra é o quê? É aquilo que a gente chama mal. Né? Então, é dentro dessa perspectiva. Ok, Marcos? Eu espero que a minha resposta não confundiu mais, né? Quando eu disse que o mal não existe. O mal não existe, porque tudo que existe que vem de Deus. Deus é um Deus bom, Deus é amor. Então, tudo aquilo que está presente no mundo e que não é bom, ele não existe. O que existe é a falta de Deus naquilo ali. Né? Esse é um grande problema filosófico. É um grande problema filosófico. Os filósofos, ao longo dos séculos, sempre tentaram responder sobre a origem e o problema do mal. E na teologia, existe uma ciência chamada teodiceia. A gente estuda isso em teodiceia. Teodiceia é a explicação da presença do mal quando tem um Deus bom. É uma questão filosófica, mas é importante, porque nós precisamos tratar isso aí. Né? Eu costumo também falar, quando me perguntam esse tipo de coisa, e acho que você falou de uma maneira bem legal, mas eu também uso uma outra ilustração, né? Com relação à origem do mal, eu costumo dizer que o mal nada mais é do que a quebra da lei de Deus. Se você for estudar a história do primeiro pecado, o pecado de Lúcifer, se transformou em Satanás, o que ele fez foi o quê? Uma autopromoção.
ele quis ser igual a Deus, ele se rebelou contra Deus, ou seja, o mal surgiu no seu coração, a iniquidade brotou no coração dele, a partir do momento em que ele quebrou uma lei de Deus. Você pode ver, né? Por exemplo, uma situação corriqueira do dia a dia, né? Como é que Deus permitiu que uma moça lá fosse levada para o meio do mato e fosse estuprada, por exemplo? Mas Deus sendo bom, eles nos fazem muito essa pergunta, né? Principalmente para nós pastores. Mas Deus sendo bom, como é que permitiu esse mal, né? E aí a gente responde da seguinte maneira: o mal surgiu a partir do momento em que um homem deixou de obedecer a Deus e acabou abusando daquela mulher, violentando ela em vez de amá-la, assim como Deus é amor. O mal surgiu na medida em que ele desobedeceu a lei de Deus, que é amar uns aos outros. E uma coisa importante dessa palavra do pastor Giovanni é isso aqui. Quero terminar com essa ilustração. Não tem outra coisa aqui. Tá, ok. Eu poderia perguntar assim: este copo, ele é bonito ou feio? O que vocês acham? É bonito? Mesmo? E se eu falar, qual dos dois copos é bonito? E que esse também é um copo. Veja, você só pode ter uma ideia de algo se você tem algo para comparar. Você não pode, essa minha Bíblia é pequena ou grande? Não sei. Pode ter uma Bíblia maior do que ela. Você só tem um exemplar, então você não pode tomar nenhuma decisão quando você só tem uma opção. Então, quando nós estabelecemos um paralelo de comparação, então você pode ter noção do que você quer. Por que nós odiamos, por que nós não aceitamos o mal? Porque nós temos algo para comparar. O que nós comparamos? O bem. Esse bem está onde? Está dentro de mim. Então, se eu fico revoltado com o estrupador, ótimo. É sinal que você tem alguma coisa boa dentro de você. E essa coisa boa é o amor de Deus. Se Deus supre isso de nós, nós vamos perder a noção do que é mal. Então, eu só posso julgar uma ação se ela é boa ou se ela é má, se eu tiver alguma coisa boa dentro de mim. A partir do momento que eu falo, essa atitude sua não é boa, então porque eu tenho alguma coisa boa dentro de mim, e essa coisa boa me leva para Deus. Quando eu não aceito o sofrimento, por que a gente não aceita o sofrimento? Porque tem uma coisa boa dentro de nós. Se Deus tira de nós isso, você vai ver o sofrimento, o que você vai falar? É isso aí mesmo. Mas se eu não aceito o sofrimento, é porque existe uma coisa dentro de mim que diz assim, existe uma coisa maravilhosa. Por isso que eu rejeito o sofrimento. E quando eu rejeito o sofrimento, eu busco aquilo que é maravilhoso, eu encontro Deus. Então, se Deus tira esta sensação de revolta da gente, é porque Ele tirou o princípio bom da gente. A busca pelo que é correto. E por isso que a gente rejeita o sofrimento. É a mesma coisa, eu estava dando uma palestra e Tem um autor americano chamado Bill Hybels, inclusive ele tem um livro sobre esse assunto, que se chama Descontentamento Santo. Quer dizer, por que nós seres humanos ficamos revoltados com uma situação de injustiça, de violência, de abuso? Por que nós ficamos revoltados com isso? Porque dentro de nós existe uma chama, uma ânsia por o que é correto, por aquilo que é bom, por aquilo que é justo, por aquilo que é reto. E isso gera dentro de nós descontentamento santo. Viu, gente? Isso é filosofia, viu? E das melhores, é filosofia cristã. Viu? Eu estava dando uma palestra e eu falei assim, gente, vai chegar um dia que a gente vai ter saudade da imoralidade. Algumas pessoas fizeram cara feio igual vocês fizeram. Porque o que é imoralidade? É quando alguém pratica um ato e você reprova porque está errado. Aí eu falei, nós estamos partindo para a amoralidade. O que é amoralidade? Não existe referência nenhuma. Então você pode fazer o que você quiser, que ninguém vai dizer que isso está errado.
Porque é isso aí mesmo. E a amoralidade é a quebra do absoluto. Quando a gente tiver um absoluto, a imoralidade vai existir, porque a gente vai mirar aquilo que é correto. Se a gente tirar isso que é correto, tudo que o homem fizer... Então, são princípios que envolvem Satanás. Por que ele quer quebrar o absoluto? Para tirar de nós a sensação do que é correto. Entende? Então, a gente vai vivendo e vai tendo essas experiências com Deus. Amém, meus irmãos? Você está feliz? Uma salva de palmas de alegria. Aleluia! Nós vamos... Foi uma festa hoje à noite, hein, pastor Giovanni? Foi um banquete. Vou botar a cabecinha de vocês para ferver. Para sair do óbvio. De ouvir coisas diferentes. Eu gostaria de orar nessa hora. Você que não está com a sua vida boa com Jesus. Você que está meio frio na fé. Ou talvez você que esteja procurando a fé. Talvez você anda espiritualmente fraco. E talvez Satanás está sugando de você todas as coisas boas que Deus tem preparado para a sua vida. Satanás não queria que você estivesse aqui hoje à noite. Mas Deus tem propósito para a sua vida. Você pode dizer um amém para isso? Então eu gostaria de orar por você, meu irmão. Por você que não está bem espiritualmente. Por você que tem sido enganado pelo pai da mentira. Ore comigo, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Eu quero nesta noite pedir perdão pelos meus pecados. Perdão porque muitas vezes eu escuto o maligno e tenho tanta preguiça, falta de vontade de estar na sua presença, de ler a sua palavra, de orar como eu devia, de cultuar na igreja como devia. Mas me levanta, em nome de Jesus, põe fogo no meu coração, fogo do teu Espírito Santo, que Satanás seja amarrado na minha vida, longe de mim, todo dardo inflamado, tudo que vem dele, seja destruído, em nome de Jesus, que a minha vida seja renovada e restaurada na sua presença, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Poderoso Deus, fica de pé, adore ao Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Aleluia. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Obrigado, pastor Giovanni, pelo gracioso convite de estar aqui. Glória Obrigado a a Deus. você pela sua audiência. Aleluia. Deus te abençoe. Que tenham todos Amém. uma semana abençoada. Glória a Deus. Levante as mãos para os céus comigo. Que Deus te abençoe desde Sião. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz. Que a graça do Senhor venha sobre a tua vida, tua casa, tua família. Que você tenha uma semana abençoada, de sucesso, de bênção, de prosperidade, de vitória sobre o pecado, sobre a sujeira desse mundo. Que você se consagre, se santifique a Deus. Que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. E que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Amém
amém e amém. Amém? Semana que vem nós temos Santa Ceia do Senhor. E com muita alegria nós também vamos ter a consagração de diáconos aqui na igreja e a ordenação de novos obreiros, tá bom? Então não falte, semana que vem nós vamos ter uma grande festa, uma festa linda à noite aqui na nossa comunidade. Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um abraço do irmão, isso, dá tchau para ele, isso, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Pode fechar o violão, Mateus.